Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né? Para glorificar e enaltecer o nome santo do Senhor Jesus. Além dele ser bom, maravilhoso, ainda nos abre a oportunidade de estarmos para sempre com Ele. Isso aqui é mais importante, né? Isso aqui é maravilha. Mas para isso, temos que aprender como caminhar nesse caminho. E caminhar nesse caminho não é para qualquer um. Caminhar na presença de Deus não é para qualquer um. Nós temos que ter a certeza e a convicção divina e a orientação da palavra dentro do nosso coração para que nós possamos caminhar na presença de Deus conforme o querer e a vontade dele. Nem sempre é tão fácil como a gente imagina. Muitas vezes a carne vai se tornar mais forte que a vontade de Deus na nossa vida. Porque é uma luta constantemente, tanto na tua vida quanto na minha vida, de estarmos lutando contra a nossa própria carne. Porque a carne ela é uma coisa que ela não vai. A Bíblia diz que, o primeiro ponto, é que esse corpo nosso, para quem for a ser arrebatado, quem alcançar esse grande prazer de ser arrebatado, nós vamos receber um corpo glorioso, a Bíblia diz. Essa carne aqui não vai não. Isso aqui é pro pó, ela foi feita do pó e pro pó ela vai voltar, a Bíblia diz. Entendeu? Nossa carne não vai. O que vai é a nossa alma. E o corpo glorioso para aqueles que for recebido nas alturas pelo nosso Senhor Jesus. Tem muita gente servindo a Deus do jeito dele. Tem muitas igrejas trabalhando também do jeito deles. Mas o Senhor, Ele vem contrariando tudo isso, todos os dias falando com nós a mesma coisa. Mas, infelizmente, ouvidos de muitos estão tapados que não conseguem mais entrar pela palavra. Ontem nós estávamos falando aqui de bebidas e coisas, né, o que pode e o que não pode. Deus... hoje nós vamos entrar nesse assunto mais um pouco diferente, vamos falar um pouco mais de filho hoje. Mas vocês vão ver que tem também essa proibição de não tocar na bebida nunca na vida, no Velho Testamento. Mas assim, pastor, como assim? Ué, tá escrito lá, né? Tá escrito em algum lugar aqui, vocês vão ver, nós vamos entrar nessa palavra, o início, vamos ser falando mais de filho. Mas você vai ver, assim como eu, dentro da palavra, que vem uma proibição aonde um profeta vai declarar isso para toda aquela família. Olha, nunca tocarás em bebida. Aí a pessoa diz assim, é o querer de Deus ou o querer do homem? Não, irmãos, nem tudo é o querer do homem. Se tem uma igreja ou outra que está liberando aí a cachaça, na realidade nós temos o livre-arbítrio de decidir o que é melhor para nós. Deus não força ninguém. Deus não força ninguém. Até a hora que ele se aborrece. Aí ele faz o que fez comigo. E também faz na vida de qualquer um. Se ele quiser fazer, ele faz. Não tem esse negócio com ele. Quando ele diz, olha, eu já tentei na palavra, já tentei nas escolas dominicais, já tentei nos cultos de ensino, já usei pastor tal, missionário tal, já mandei profecia para esse cidadão e ele não entra pelas portas, aí não, aí é um anzolzão no queixo e aí ele faz o que ele fez comigo. Fez com Paulo, não foi só comigo, né?
tem muitas outras pessoas que passaram pelo mesmo vitupério que eu passei, onde eu me via sem ter nada por ser um filho desobediente. Então, a primeira leitura de hoje é Efésios 6, versículo 1. Vamos dar início a essa palavra de hoje, para a gente entender certas coisas, que quando essa palavra diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Diogo Almeida de Andrade, a paz do Senhor, pastor, vai bem com o senhor e família? Vai tudo bem, se eu não estou equivocado, a irmã Rosa também está aí, né? Lá nós tivemos domingo, acho que lá na igreja dela. Se eu não estou equivocado, eu vi ali bem no cantinho. Efésios 1, versículo 1, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Você vê que não tem nenhuma radicalidade de Deus quando usa o homem de Deus para escrever isso. Ele fala com um certo carinho com você e comigo. Repara bem que ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Olha a calma que é. Portanto, isto é justo. Ele não está dizendo: você vai ter que obedecer na marra. Não, não é assim. Ele está falando para o filho que é manso, que é humilde, para o filho que está naquela palavra: melhor obedecer do que sacrificar, não é assim? É melhor obedecer do que sacrificar. Mas tem muitos que não levam isso a sério. Ele não leva a sério de jeito nenhum. E quando essa palavra filho, obedeça a vossos pais. Pastor Zé Carlos, o senhor tem pai? Não, não tenho pai físico, né? Já não está entre nós. Meu pai morreu, tinha a minha idade. Exatamente a minha idade. Hoje eu estou com 53 anos, ele morreu com essa idade aí. Morreu novo. Mas meu pai, ele foi um homem sempre muito batalhador, herói. Procurou ensinar os filhos. Por mais que ele tivesse errado lá atrás, ele reparou muita coisa antes de deixar a gente, né? Agora nós estamos próximos aí dos dias dos pais. A gente lembra, a gente não tem jeito, né? Eu de vez em quando eu me pego vendo meu pai, Antônio Ferreira Braz. A paz do Senhor, família abençoada. Pastora, a senhora não foi para a igreja hoje, não? Aleluia. Dá um abraço no pastor Cidercino, por favor, tá? Então, a gente vê nessa palavra de Efésios 6 e 1 que não há uma radicalidade de Deus. Deus não é radical. Como muita gente fala, fulano é radical, ciclano é radical. Não, Deus nunca é radical nos primeiros comandos que ele manda. Presta bem atenção que ele chama a pessoa com zelo, com carinho, né? Ele diz ali: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Isto é justo. Estamos aqui, não podemos chegar na igreja, vamos cultuar juntos. Oh, amém, obrigado. Hoje nós vamos falar, e hoje vai ter um assunto da bebida também, mas assim, um pouco mais leve. Nós vamos falar mais com filho hoje, né? E filho é você e eu. Nós todos somos filhos de um pai. Essa palavra não está vinculada só à questão do filho aqui no campo físico com relação ao pai físico que ele tem, biológico, mas também está relacionado a nós, que somos chamados por Deus de filhos. Está relacionado. Não tem como não relacionar essa palavra, porque está no Novo Testamento, né? Está em Efésios 6, em versículo 1, que diz: filho, obedecei a vossos pais no Senhor. Quando diz pais, está dizendo mãe e pai, os dois. Mas essa palavra você pode interpretar ela de várias formas. Porque Jesus também é o nosso Pai, o Pai eterno é o nosso Pai, o Espírito Santo, ele é
quem nos renova, ele também faz esse papel de zelado da gente. Então você pode encaixar esse versículo de várias formas, segundo o querer e a vontade de Deus. Entenda bem. A interpretação da palavra, ela não convém do que você estudou, fez faculdade, teologia, mas não sei. Não. A interpretação da palavra, até o momento que eu sei e conheço, a interpretação da palavra é revelada pelo Senhor e não pelo que eu me matei lá na teologia, porque a teologia pode estar errada. Nós já temos aí, papai do Senhor, pastor José Carlos, quero pedir oração para meus filhos, Gustavo, Renata, Luana, Viviane, Maico e meu esposo Daniel e meus irmãos e pais. Amém. Então, Deus, ele é perfeito na sua maneira de fazer as coisas. É nós que às vezes não enquadramos direito naquilo que Deus quer. Nós que resolvemos dar dor de cabeça. Eu, quando eu era menino, eu não sei porquê, né? Mas eu não era uma criança fácil. Eu nunca fui um ser humano fácil. Eu mudei muito depois dos 10 anos para cá. Eu acho que não tem nem isso. Eu era extremamente agressivo e eu não tinha mansidão. E hoje eu vivo fugindo de tudo. Vejo lá, falou mal de mim, larga para lá. Eu tô na fase larga para lá. E é bom você entrar antes de chegar nessa idade minha, entende? Entrar também nessa fase, larga para lá, tá nas mãos de Deus. Deixa ele, tadinho, ele não sabe. Ele não passou pelos caminhos que você passou, ou eu passei. Ele não teve as experiências que você teve, ou que eu já tenha tido. Então, é essa questão. Nós temos que saber discernir isso. E conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos vendo que nós temos que dar mais atenção às coisas do Pai, a orientação que o Pai nos dá. É essa a diferença, irmãos. É essa a grande diferença. Por isso que essa palavra encaixa quando fala pais. Quer dizer que a gente não tem só um Pai. A gente tem aquele que foi para a cruz, que também nós chamamos de Pai, né? Tem o Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas todos eles controlam a vida nossa. São os nossos pais. Quando nós não temos mais os pais físicos, né? Para que possa nos aconselhar na fase principalmente de adolescência, no crescimento nosso, né? Então, por isso que ele diz lá em Provérbios, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho. Aí está falando diretamente com os pais, presta bem atenção. Ensina o teu filho. Olha, a obrigatoriedade não é do pastor ensinar teu filho. Tem muitas mães e pais que acham que é o pastor que tem que ensinar. Não, essa é uma responsabilidade, não Batista Pedrada e irmã Edna, que acabou de chegar aí. A paz do Senhor. Essa é uma obrigação dos pais. A leitura Batista e Edna, que acabou de chegar, está em Efésios 6, versículo 1, tá? Aonde diz, filho, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Então, há uma diferença desse versículo para aquele outro versículo que obriga o pai e a mãe a ensinar o caminho que o filho deve andar. Está no livro de Provérbios. Todo mundo conhece esse versículo. Há uma diferença entre esses dois versículos. Há 3 tipos de interpretações e todas elas chegam a nenhum denominador comum. Entende? Porque eu não tenho pai mais, eu só tenho mãe. Então assim, quando ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Há uma diferença aí. No Senhor. Presta bem atenção. Porquanto isto é justo. Quem tu chama de pai? Quem é o nosso pai, verdadeiramente falando? É o que está no céu. Ele é o pai de todos. Mas eles são 3. É Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que os 3 são um só. Que um sente, o outro sente. Existe uma hierarquia no céu. Até entre os anjos existe hierarquia. Tem anjos mais poderosos que os outros. E tem anjos também totalmente diferentes dos outros. Como assim, pastor Zé Carlos? Vocês nunca leram? Aonde Isaías diz, no ano em que o rei
Uzias, né? Que era parente dele, né? Morre. Ele, em vez de lamentar pela morte desse parente dele, que era um rei, ele era parente, sabia disso? Ele diz, eu vi. Ele foi uma visão, eu vi. Aonde ali nós conhecemos um tipo de anjo que eles são diferentes. Eles têm 6 asas. Esses anjos são especialmente, a área deles é de ficar por cima do trono, rodando dia e noite, eternamente. 6 asas. E a Bíblia diz que com 2 tampas o rosto, o próprio anjo não suporta a glória de Deus, olhar diretamente para Deus. Então, com 2 ele tampa, ele voa dessa maneira. Na realidade, dá a entender que ele só usa 2 asas. O resto, as outras 4 asas é para se proteger. É essa visão que a gente interpreta. Com 2 eles tampam o rosto, viu? E com 2 eles cobrem toda a área dos pés. E está ali sobrevoando. Sabe por quê? Há milhões de anos. Está ali sobrevoando no mesmo lugar. Dizendo uma coisa só. Entende? Aí Isaías vê isso. Então no céu tem hierarquia e anjos bem diferentes da maneira que a gente imagina. Tem cada tipo de anjo. Eu, um tempo, quando eu fiz médio de teologia, eu comecei a ir para as grebas dar aula sobre angiologia. E hoje, devido aos tiros que eu levei na cabeça, eu esqueço as coisas. Mas foi bem nessa área que eu fui muito bem. Porque há pessoas dos dias de hoje, nós um dia desse encontramos um homem que já foi, se eu não estou enganado, ele já foi um pastor. Sabem o que ele acredita hoje? 2 amigos, um é amigo meu. Ele não acredita mais na presença de Deus diretamente conosco. Eles acreditam que são os anjos que fazem esse papel, né, cara? E a Carla escutou aquele homem falando, um ex-pastor, né? Que hoje está na rua, ele mora na rua, entendeu? E enlouqueceu com isso. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com a maneira da nossa adoração. A Bíblia diz que o anjo não é para ser adorado. Mas a Bíblia nos informa que ao redor dos que o temem existe um anjo. Qual a finalidade desse anjo? A finalidade dele é levar e trazer. Entendeu? A finalidade dele é te dar uma certa proteção espiritual por fora, porque por dentro você já está protegido. Entende? Eu, um dia, na Salutar, eu tive uma experiência, eu falava sempre com Deus, eu queria ver um anjo, eu não vi um anjo. Queria eu estar mentindo aqui. Mas a paz do Senhor, família, Alessandra Mara, né? E eu acho que eu inverti a câmera aqui. É isso mesmo. Eu tinha invertido aqui, é doido. Aí, ó, então, o anjo, Jacó está deitado, assim que ele é expulso da casa, que ele está indo para a casa do tio dele. A Bíblia diz que ele deita à noite, ele vê anjos numa escada. Lembra disso? Subindo e descendo, né? Presta bem atenção. Qual a finalidade do anjo, pastor Zé Carlos? Nos dar proteção e trazer e levar. Entende? Ele mais traz do que leva. De alguns crentes, ele faz tempo que ele não leva nada. E o anjo fica olhando, tá? Que hora é que você vai acordar, que eu vou acordar, para a realidade da vida que nós levamos. Então nós não devemos adorar anjo nenhum, de forma nenhuma. Eles não têm esse direito de ser adorados. Mas eles estão como os nossos parceiros, nossos companheiros espirituais. Muita coisa. Uma vez eu vi um pastor, o pastor já não está entre nós, pastor Lázaro, dizendo assim, se nós imaginássemos a guerra enquanto estamos dormindo,
quem faz essa guerra? Quem peleja essa guerra enquanto nós estamos dormindo? Quantas potestades espiritual vêm ao teu encontro? Quem é que entra como escudo de imediato nessa guerra? Dá a entender que é o anjo que acampa ao redor dos que o temem. Vocês estão entendendo agora? O anjo que está ao redor dos que o temem. É isso que nós temos que discernir e separar as coisas. Anjo não foi feito para adorar. Você não pode adorar anjo. Mas o anjo, ele tem uma certa cláusula, um certo contrato divino contigo e comigo. Cada um de nós temos um. Por isso que ele diz, o anjo que acampa ao redor dos que o temem. Deus, como Pai superior, o nosso Deus, ele coloca em prática isso desde a fundação do mundo. Vocês vê lá que Adão e Eva pecaram e o anjo veio avisar. O próprio Deus falou. E o que Deus coloca lá para Adão e Eva não voltar mais no jardim do Éden? Coloca um anjo, e esse anjo não tem meia dúzia de conversa com ele. Há vários tipos de anjo. Há anjos que é para proteção, mas tem anjos que eles são só para guerra. Os serafins. Se eu for falar, há N nomes de anjo. Coisas que a gente nem faz ideia. Isso é o que Deus nos permitiu conhecer. O céu. João Batista, quando está na ilha de Patmos, ele diz assim, que no céu seria nos revelado coisas que nós nem de longe faz ideia. Que muita coisa seria explicada, e muita coisa seria uma surpresa muito grande para nós no momento em que nós chegarmos lá. Mas existe isso? Existe. Para a glória do nome do Senhor. No céu tem muita coisa ainda escondida, guardada para você e eu, se nós conseguirmos interpretar a vontade de Deus na nossa vida. Aqui também está bem ruim hoje a internet. Então o anjo não foi feito para que você adore. Mas pastor, o assunto é esse hoje? Não, eu desviei para cá, para que a gente possa entrar no assunto, né, com mais segurança. José Damascena, ele é, não sei se ele é parente do pastor Gilmar e da missionária Cida Lima, um negócio assim. A paz do Senhor, meu filho. Então, nós temos que ter essa certeza. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Há uma diferença aí, né? Daquele outro versículo lá de Proval Divino Almeida. Que Deus te abençoe. Você sabe que você é meu irmão, né? Não vou sair agora da linha de pensamento que o Senhor está nos dando, para que nós possamos compreender a grandeza de Deus. Nós temos que entrar pela palavra, mas sabendo entender ela. Aquela outra palavra, ela diz assim em Provérbios: ensina os seus filhos o caminho que ele deva andar. Presta bem atenção, que Deus está te dando uma orientação. Ensina, ele está mandando, pedindo, com carinho. Deus não faz nada para nós na marra, não. Doido é quem falar isso aí, entendeu? Ele, no início, tudo dele é maleável e flexível. Ele te chama como me chamou várias vezes, com muito carinho, e eu não entrava pelas portas. Tem pessoas aí que sabem que eu não entrava pelas portas. Por que hoje mudou muita coisa na vida minha? Sabe por que mudou? Mudou porque não é que eu dei lugar para Deus, não. Ele fez eu dar lugar. Ele fez. E o combinado agora, aí a conversa foi eu e ele, né? Aí foi eu e ele, né? Foi eu e ele agora diretamente. E aí quando ele te leva lá para a olaria, aí o filho desobediente, como eu era, entendeu? Ele entra pelas portas de dois jeitos. Ou ele entra. Quando Deus entra na tua causa, na minha causa, e diz, agora é comigo, a conversa é comigo diretamente, não existe
Quem não lembra aí do rei Nabucodonosor? O que Deus fez com a vida de Nabucodonosor? Vocês lembram? Ele achou, eu já escravizei mesmo o povo de Deus, agora eu vou escarnecer deles ainda um pouco mais, me achar o último bolachinha do pacote, e foi aí que ele teve uma surpresa bem terrível com Deus. Deus coloca Nabucodonosor para pastar por 7 anos, para mostrar que ele não tem ninguém maior do que Deus. Então nós temos que ter, mas pastor, só fala isso do Senhor mesmo. Isso, Deus colocou eu não para pastar, mas foi pior. Ele permitiu coisas na minha vida, me levou. Ah, você quer ir? Então toma. Às vezes Deus te dá algo para te arrebentar mesmo. Porque você é teimoso, eu sou teimoso e não entro pelas portas. Eu sou um filho desobediente ao máximo. Então por isso que Deus às vezes libera. Por que esse canal não dá muita gente? Porque eu falo muitas vezes aqui, eu não fico aqui falando em língua o tempo todo e recebo, estou vendo na vida do irmão José Damasceno isso e aquilo. Não, esse é um canal onde nós aprendemos a nos orientar e saber da responsabilidade e das consequências das nossas desobediências. É por isso que não dá muita gente, porque tem muita gente hoje que não está mais procurando, né, a conhecer a Deus, que é só os benefícios de Deus, mas não quer entrar pelas portas. Quantos pais e mães que hoje estão por aí orando pelos seus filhos incessantemente e até agora não funcionou. Não funcionou. Vai chegar o dia dessa mãe ter vitórias, desse pai ter vitórias sobre a vida desses filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus também, a turma diz, Deus é ilimitado. Sim, Ele é ilimitado. Mas Ele tem uma hora que Ele dispara, chega. Agora eu vou entrar com a minha mão e eu não perco guerra com ninguém. Nunca perdi uma guerra. Por que eu vou perder para você? Por que eu vou perder? Mas não vou de jeito nenhum. Você vai me servir de um jeito ou de outro, porque tu é propriedade minha. É dessa maneira que Deus fez comigo. Para quem me conhece há mais tempo, sabe a situação há 10 anos atrás aí, como é que eu estava. Na droga, totalmente destruído, mas já tinha sido crente, pastor Zé Carlos, já. Mas não entrava pelas portas. Eu queria ser famoso, cantor famoso, eu queria ser pregador famoso, eu queria pregar aquilo que eu achava que estava certo, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu fazia isso. E Deus um dia disse, olha, agora você vai ter um encontro com o Pai Celestial, o teu Pai, e eu vou te mostrar o quanto custa brincar comigo. Qual é o preço? Qual a consequência? Outro dia nós topamos com alguém que serve a Deus conosco, lá em Nova Olímpia, e essa pessoa foi até num lava-jato que a gente estava, não está na igreja mais, e quando a cara puxou o assunto com ela, minha filha, por que tu não volta para a igreja? E ela desceu-lhe o porrete, que eu jamais. E porque eu agora, depois que eu saí da igreja, eu tô bem, olha o carro que eu ando, olha isso, entendeu? Parece que era um mundo que eu só vivia presa. É assim, não foi? Foi. Sabe o que aconteceu? A Carla encontrou com ela depois, 2 meses depois, se eu não estou equivocado. Sabe o que aconteceu? Aquele emprego maravilhoso virou um inferno, ela perdeu ele. Entende? Porque você não tem livre-arbítrio quando Deus entra no meio do teu e do meu cativeiro. Ele diz, sou eu, e eu vou tratar, eu vou buscar de volta porque eu sou Deus. Eu vou imprensar, e agora quando você está no funil de Deus, não tem para filho desobediente boca, nem para a direita nem para a esquerda. O negócio é seguir porque Deus está atrás empurrando e tu vai ter que passar. E eu também. Aí nós vamos ter que passar de um jeito ou do outro. É isso que muita gente não gosta de ver eu pregando. Porque eu não prego aquilo que o crente quer ouvir, o crente carnal. Eu prego aquilo que o crente espiritual quer ouvir. Há uma grande diferença.
O crente que quer ir para o céu e não para aquele que quer estar na igreja só atrás de benefício, atrás de receba. Sai do mesmo jeito a vida inteira, tratar do mesmo jeito. Por isso que esse culto aqui que a gente faz aqui, nós fazemos, quando eu digo nós, você está aí fazendo esse culto comigo, você pode interagir e até dizer para mim que eu estou errado, mas eu vou te provar dentro da Bíblia que não. O filho desobediente, a consequência chega para ele. Chega para ele, como chegou para mim, pode chegar para qualquer filho. Quando fala filho, nós somos filhos de um Deus superior. E ele é quem decide a hora de mudar a tua história, se você não dá lugar a ele. Aconteceu comigo. Eu fui para a rua, eu fui para o crack, eu virei um esqueletinho. Hoje aqui, ó, o tamanho que é, que maravilha. Aí tem gente que diz, agora tá gordo, você pode... Tem crente que põe dificuldade em tudo, né? Quando tá magro é porque não come. Quando tá gordo, cuidado, tu vai dar uma parada cardíaca. Eu tô nas mãos do Senhor. O dia que Ele resolver me levar, é o dia dele. Não, ninguém morre antes da hora, não. Ninguém. Você que serve a Deus, não se preocupa com a tua enfermidade, não. Não se preocupa com enfermidade nenhuma que você tem. Você serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e para Ele nada é impossível. Dizer, mas eu tô com essa enfermidade, pastor, já há tanto tempo, eu todo dia me preocupo. Eu também me preocupava dessa maneira. Tem dia que eu ainda me preocupo com as enfermidades que eu tenho. E fico assim pensando, Senhor, será que eu vou... Até quando, Pai? Às vezes eu pergunto a Deus. Tem vezes que eu desconfio que é naquela semana, é essa semana que Deus vai me recolher. Pela questão do gozo, as coisas, a minha maneira de ver as coisas hoje é diferente de 10 anos para cá. Às vezes eu prefiro ficar calado do que falar. Eu era um homem de repente. E no repente, no sangue quente, você só faz besteira. Então assim, muitos hoje me perseguem. Mas qual pé de manga que nunca levou uma pedrada? Ele nunca leva pedrada, pé de manga, de jeito nenhum, se ele não tiver fruto. Mas se ele tiver fruto, pode saber que a pedra come no centro. Quem é que conhece pé de manga aí sabe o que eu estou falando. Quantas vezes eu não já me dirigi a um pé de manga e toma, ele tá ruim, a minha neta tá ruim para todo mundo hoje, viu, José Damasceno? É o tempo, tá indo pro lado de vocês aí também um vento muito forte, né? Tá em todo o país, né? Lá no Paraná, Santa Catarina, né? Deu um tufão lá muito forte, que tá caminhando também para a região de Campo Grande e inclusive aqui no Mato Grosso, foi contestar a noite passada, nunca teve um frio como teve há anos na noite passada aqui em algumas áreas do Mato Grosso. Entende? Principalmente na Chapada, que é alta, né? Mas vamos para a leitura. Filho, obedecei os vossos pais no Senhor, por isso é justo. Deus é justo. Deus não quer nada demais que você não possa fazer. Quando a gente entra aqui, presta bem atenção, que agora esse questionamento, essa palavra é para os pais. Presta bem atenção. Deuteronômio 21:18 vai dizer assim, presta bem atenção. Se alguém tiver um filho rebelde, presta bem atenção que existe uma palavra chamada alguém. A possibilidade de ser qualquer um de nós aqui, né? Que tiver um filho rebelde, presta bem atenção no conselho. Costumais e indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe e não dá ouvido aos bons conselhos, mesmo quando o corrige e disciplina. Se alguém tiver um filho dessa maneira, como eu sei que tem filho que é ignorante, é prepotente, na mesma hora que parece que vai dar tudo certo na vida dele. Eu era assim. Quando minha mãe pensava que tudo agora ia encaixar na minha vida, olha lá, eu
De novo querendo sair fora da igreja e voltar para o mundo do crime. Então nós temos que entender que nós temos que ter a força que Deus nos deu dentro da palavra de ensinar nossos filhos. Mas se ele continuar, como Deuteronômio 21:18, que diz: se alguém tiver um filho rebelde, custo mais indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe e não dá ouvido aos bons conselhos, mesmo quando o corrige e disciplina, deixa ele ficar de maior, viu? O conselho é esse. Vai lutando com ele, orando. A partir do momento em que ele ficar de maior, aí a responsabilidade é dele, não é tua. Mas o coração de mãe é diferente, muitas vezes, do coração do pai. O pai, às vezes, ele é protetor, enquanto o filho está ali. Principalmente nós do mais antigo. Nós tínhamos a visão de que quando um filho saísse de casa, pronto, acabou. Ele é meu filho, mas ele segue a vida dele e eu sigo a minha. Existia essa separação. Ele vai seguir adiante com a esposa dele. Mas ele vai e você fica em casa sem nenhuma culpa. Porque tudo que ele teve que aprender durante a vida dele, você fez o máximo. Hoje, o que nós estamos vendo é que nossos filhos estão sendo educados, a maioria deles estão sendo educados, sabe por quem? Pela miséria do WhatsApp, Facebook, Instagram e outras coisas mais. Primeira coisa que um pai faz hoje para dar tem vezes que é bebê de 8 meses aí que já está sentando, andando, quer ver ele acalmar, dá um telefone para ele. Há pais que acham que é o pastor que tem que ensinar. E essa obrigação é dos pais e não dos pastores. Os pastores vão falar geralmente para a igreja inteira. Nos cultos de criança, vai ter que pregar como criança para eles. Não adianta lá eu chegar no culto de criança e receba, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Não adianta esse apavoro com eles, não. Vocês vão ter que chamar a atenção deles, porque eles são criança. E criança não vê as coisas como nós vemos. Não tem o entendimento ainda, o suporte que nós temos, mentalmente falando. Tudo para eles tem que ter alguma coisa para chamar a atenção. Vocês já foram em culto de criança? A gente, para pregar para criança, nós temos que virar criança também. Nós temos que ir para o mundo deles. Eu já vi pessoas assim, eu tenho um irmão meu, Marildo, ele gosta muito de pregar para criança. E ele sabe chamar a atenção da criança. É isso que me chama a atenção. Que cada um nasce com um dom, predestinado a fazer certas coisas. Deus deixou as ferramentas para a igreja, tudo é completinho, não falta nada. Nós é que somos relaxados em alguns requisitos dentro da igreja. Tem igreja que nem mais faz culto de criança, né? Nem faz mais. Não existe, é só receba, entra aqui que a campanha tá, é só campanha. Quarta-feira, campanha de não sei o quê. Terça-feira que era ensino não é mais. Escola dominical não tem mais. Como que esses filhos estão sendo orientados pelo Senhor? Erroneamente. Ah, pastor, mas como assim? Erroneamente. Quem quiser peitar eu aí pode vir, que eu vou te provar que está errado. Nós temos que ter hora para tudo dentro da igreja. E o culto, quando é lá numa festa, a pessoa vai, compra roupa, vai no salão. Repara bem a diferença. Porque vai vir o cantor tal, vai vir o pregador fulano, do peito grandão, o cara que prega. Nossa, aquele homem é poderoso. Mas não existe poder maior do que você estar numa escola dominical e num culto de ensino. Não existe. Talvez o pregador vai pregar ali só coisas que vai de encontro com as nossas necessidades carnais.
Ele vai fazer um monte de promessa, porque ele está recebendo ali 9, 10, 15, ou até mais, como eu sei que tem pregador aí que é 50 mil o cachê dele à igreja para trazer ele numa festa. É 50 mil e é livre de passagem, é livre de tudo. Não vou dizer nome, porque senão eu me comprometo, mas eu tenho até mais caro. Tem cantores hoje que no começo, quando eu conheci eles, filhos que vão se tornando rebeldes. Sabe, ele manda uma cota para a igreja, 400 discos, 400 CD. Vocês, além do cachê que vocês vão me dar, vocês têm essa obrigatoriedade de vender os meus CD. 400, tá indo aí. Vem primeiro que ele. Então, transformamos a casa do pai num precioso negócio. Ah, pastor, mas ele tem que vender. Eu concordo que ele tenha que vender, mas não obrigatoriamente, como eles estão fazendo. Quem falou para você que hoje, para trazer um cantor, qualquer cantor aí famoso, para você trazer ele hoje é complicado, tem até contrato hoje, você tem que assinar um contrato, tem que ter os benefícios dele. Eles não são mais adoradores por excelência, mas são agora cantores gospel, entendeu? É uma profissão e pronto, acabou. Quando foi que Deus transformou o seu chamado em profissão? Quando foi que Deus transformou os seus dons, viu, filhos, em profissão? Não é uma profissão. É um dever. É um chamado. Então nós temos que compreender isso e separar as coisas. Não que o cantor e o pregador não mereçam que eu prego por aí, eu sei o que é. Um carro rodando até aquele lugar, chegar lá e às vezes a gente vai e a pessoa não dá gasolina, porque ficou bravo, porque eu não prego molinho, né? Eu não prego docinho, não, rapadura pra ninguém, não. Fica bravo, fica nervoso, nervosa. Aí não ajuda a gente. Quando é aqui dentro da cidade, amém, mas às vezes a gente vai longe. Chega lá, o pastor não gosta muito do que eu falei, não, porque eu falei, Deus mandou, e aí, mas eu vou com gasolina para ir e voltar. Não tenho negócio com esse tipo de pastor. Não estou nem aí, não. Deus está mandando, eu estou entregando. Seja filho obediente. Não queira crescer na aparência para que o povo veja e se diminuir cada dia mais na obediência com relação a Deus. Entenderam aí o cruzamento? Porque tem gente que quer aparecer. Outro dia a pastora Maria Aparecida estava falando de uma cantora que antes de chegar na igreja já estava ali impondo, assim, há poucos dias era uma Zé Ruela que não, a igreja ajudava, né? Mas agora não, ficou um pouquinho famosa, aí já coloca aquele nome, eu tenho uma agenda. Primeira coisa que eu tenho é que eu não tenho agenda. Eu não tenho esse negócio de agenda, não. Vou ver na minha agenda aqui, eu nem sei onde é que anda elas aqui. Eu tenho a agenda que eu fazia estudo quando eu estava pastoreando, então eu escrevia nelas, né, cara? Eu tenho algumas agendas que é só estudo, feito na caneta, né, como antigamente. E era tão bom, né, cara? Hoje não, hoje está mais facilitado. Está cada dia mais fácil e cada dia mais distante os filhos do Rei dos Reis. A maioria de nós estamos distantes, nós estamos querendo saborear simplesmente a cereja do bolo. Não, temos que entrar no bolo e fazer parte. Por isso que se alguém tiver um filho rebelde, em Deuteronômio 21, né? Custo mais indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe, não dá ouvido aos bons conselhos, mesmo quando o corrige ou disciplina. Não se preocupa com ele, não. Não se preocupa, não. Ah, pastor, mas como assim, pastor? Eu não quer dizer que eu tenho que largar ele de mão? Não, você vai continuar fazendo o seu papel de mãe e de pai. Mas presta bem atenção, uma hora ele vai ficar de maior.
Uma hora ele fica de maior. E por ele já estar de maior, tem mãe que carrega aquela culpa. Oh, coitado do meu filho está lá na bebida, está na droga. E, oh pai, o que eu faço? Não dorme. Eu sei, o coração de mãe. Não é assim? Vai atrás, tem mãe que é assim. Vai atrás, vai saber aonde que ele está. E aquela luta com aquela pessoa que não quer entrar pelas portas. Muitas vezes eu vi minha mãe fazer isso, né? Por que eu vou agora radicalizar? Não, é coração de mãe, ela vê o filho diferente. Mãe é mãe, saiu dela, ora. Pode estar com a cabecinha branca, mas é mãe. Tua mãe pode estar errada, que ela está certa. Ela é tua mãe. Ela é uma força maior porque foi ela que te colocou na terra, com permissão de Deus, lógico, né? Mas você foi abençoado, agraciado pela vida em viver neste planeta através da sua mãe, do cônjuge com seu pai. E aí Deus permite que venha nascer a semente hereditária, né? E família é hereditária, ela vai pai, filho, neto e vai embora crescendo, não é assim? Abraão teve só 2 filhos, mas um deles, Deus disse que é o Isaac. Ele teve Ismael e teve Isaac. E o Isaac que era o filho da promessa. Ismael era filho dele? Era, mas não era o filho da promessa. Tentaram ajudar a Deus. Sara ajuda a Deus. Quer ajudar Deus. Eu estou muito velha, eu não quero mais, né? Não tem possibilidade. Isso aí é tanto que na Bíblia fala que quando ela recebe esse comando de Deus orientando que ela seria a mãe, a Bíblia fala que ela saiu para trás das cabanas que eles tinham, né? E saiu para sorrir daquilo. Onde eu com essa idade eu vou ser mãe? Peraí que eu vou ajudar Abraão, né? Pegou a sua ama, né? Pegou a sua escrava, estava ali a sua serviçal. Naquele tempo eles tinham pessoas como propriedade, que serviam a eles. Ele falou, não, essa aqui ela é jovem. Às vezes a gente fica assim, querendo dar um jeitinho nas coisas de Deus, e é aí que entra a confusão. Porque se Deus está trabalhando na vida do teu filho, da tua filha, espere com paciência no Senhor. Isso é ordem de Deus para todos nós. Espere com paciência no Senhor. Não tente ajudar, porque você vai no fundo se atrapalhar mais ainda. Então, veja bem, nós temos a convicção aí que se nós ajudarmos a Deus, Deus não precisa da nossa ajuda. Quem precisa da ajuda dele somos nós. É o inverno. O que Deus precisa de nós é a nossa adoração, a nossa obediência, o nosso carinho e amor por Ele, a nossa dedicação, a nossa comunhão com Ele, entendeu? O nosso alicerce, que é Ele que constrói. Essas coisas que Deus precisa de nós. Ele precisa ser adorado. E é por isso que Ele requer de nós alguns requisitos que é meio estranho. Tem crente que não entra por esses requisitos nem com bolachinha, com uma olhada no leite, né? Então assim, você vê que a obediência que em Ruth 3:5, né? Você vê Ruth 3:5, então assim, então Ruth uniu dizendo, farei tudo como me orientaste. Presta bem atenção que quem está orientando ela aí? O filho obediente, ele ouve imediatamente como Ruth ouviu. E ainda diz, farei tudo como me orientaste. É assim que nós temos que ser, obedecer e pronto, acabou. Deus está nos orientando. Provérbios 6:20,
vai dizer assim: filho meu, obedece à orientação do teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Nós, os pais, orientamos. Tem filho que diz: parece que o meu pai não me ama. Quem tem filho aí que já chegou com esse questionamento? Parece que meu pai não me ama. Eu já expliquei isso aqui. Porque o pai muitas vezes é diferente da mãe. A mãe quer ter os filhos tudo debaixo ali, ó. Entende? O pai, o amor do pai não é diferente do amor da mãe. A responsabilidade do pai, ela é até um pouco maior. Porque a responsabilidade do pai está em quê? Agora, após o filho nascer. Proteção. E aconchego para essa família, conforto para essa família. Tem pais que entram em desespero, como a gente vê lá na África, em alguns setores, né? Que a África tem uma parte que ela é rica, a outra parte é pobre. Muito pobre, né? Não é... Quando a gente fala África, a gente pensa que todo mundo lá é pobre. Negativo. A África tem duas partes. Tem uma parte dela que é muito rica, mas tem uma parte que é muito pobre. Eu já vi pais se suicidar, ou assim, notícia, naquela região, por não poder trazer, aleluia, o alimento para os seus filhos. Outros aqui no Brasil roubar um potinho de manteiga e vai preso, leva lá 1 ano de cadeia por causa de um potinho de manteiga. E a gente vê esses políticos aí em cima roubando, a maioria roubando, né? E tá tudo invertido nos dias atuais. Tá ou não tá? O certo tá ficando errado e o errado agora tomou a posição do certo. Mas ainda Deus diz nesta noite para todos nós, mesmo com a internet ruim ou não, Deus está falando: eu ainda sou o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Eu não mudei nada. São a desobediência de nós que somos filhos. A desobediência ao extremo, está ali para fazer justiça, mas não faz justiça. Porque a verdadeira justiça só quem pode fazer é o Senhor. Nós somos corruptíveis. E o Senhor é incorruptível. Ninguém pode corromper a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Ananias e Safira, quem lembra da história? Outro dia eu falei aqui. Eles vendem a propriedade deles. E no meio do caminho eles combinam: não vamos dizimar esse tanto, não, vamos dar só um pouquinho. E vai diante de Pedro, logo Pedro, meu Deus do céu. Quando ele entrega aquilo, automaticamente Pedro revela para ele, né? Ele foi o primeiro que foi. Ela ficou lá fora. Ela não tinha entrado na mesma tenda, na mesma hora. E ele cai morto ali na hora, por questão de brincadeira com Deus. Quando a mulher entra, que vê a Ananias lá morto, Pedro pergunta para ela a mesma pergunta. E ela responde do mesmo modo, ela também morreu. O casal perdeu a vida ali. Deus, ele é Deus de justiça, a justiça dele é longânima. Mas ela tem uma hora que Deus, minhas brincadeiras como filho, as tuas brincadeiras, vai chegar num limite degolador. Tchau. E ele diz: olha, chega. Tu é filho da perdição. Tu não entra pelas portas, eu vou te usar como exemplo. Nós todos fomos formados pela vontade e desejo do Pai desde o ventre. Quem nunca viu eu falando aqui em Efésios 1, versículo 4, que diz lá: antes da formação de tudo já tinha eu um plano contigo. Então nós temos que ter essa convicção que brincar com Deus, entendeu? É brincar com a tua morte espiritual e muitas vezes física. Já vi pessoas sair da igreja, filho de missionário, de missionária. A gente não vai muito longe, cara, lembra desse assunto? As crianças foram tudo criado dentro da igreja, né?
Mas o missionário ou a missionária tinha um hábito de ficar em cima do púlpito dizendo para a igreja assim: vamos pisar na cabeça de Satanás. Aonde foi que Deus mandou tu fazer isso? Aonde foi para frente? Nós não temos poder de eliminar só existe um que pisará na cabeça da serpente. Quem é ele? O Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Esse vai descer e aprisionar ele. Só existe um, e antes disso ele vai aprisionar ele. Vou te prender, chefe. Vou te mostrar, ele vai entrar lá no inferno, como ele já foi. E dizer: tu tá preso e eu vou te prender, e acabou. A glória agora se fechou, tudo. Já recolhi o meu povo e eu vou te prender. E aí, por 1000 anos, já leram sobre isso? Não vou entrar nesse aspecto porque é muito comprometedor. Você tem que estar ligando uma coisa a outra certinho, porque eu não fiz um estudo voltado para isso aí hoje, né? Então, assim, filho meu, obedece a orientação do teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Mas tem filho que eu vou falar para você, viu? Não é só com Deus, não. Provérbios 6:20, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Provérbio 23 e 22. Vem de novo Deus orientando. Isso agora com relação a nós, filho. Ouve o teu pai, 23 e 22. Olha o carinho que Deus está falando com você e comigo. Ouve o teu pai, ouve. Tem dado ouvido às coisas que o Senhor tem te pedido? Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze tua mãe quando for idosa. Tem filho que não está nem aí. Não está nem aí. Não despreze. Mas minha mãe foi muito ruim, foi isso, foi aquilo. Deus não nos dá esse direito de desonrar nossas mães. Larga ela para lá. Tem mãe que é inimigo de filho, tem filho que é inimigo de mãe, já repararam isso? Tem filho que a mãe gosta mais, tem filho que... E aí é um erro também muito grande. A mãe, por ser orientadora, né? A Bíblia diz que quem mais ensina o filho é a mãe. Por quê? Porque ela participa mais diretamente em alguns conceitos lá atrás. Hoje em dia não, a mãe trabalha, o filho trabalha, seu filho às vezes fica numa creche, né? Às vezes tem uma babá que cuida, sabe lá o que ela está ensinando para ele, né? Ou para ela. Então nós temos que ter esse cuidado, até mesmo se os dois trabalham. Observa a creche que você deixa do teu filho. Vai lá, procura entender o que vocês ensinam aqui. Hã? Quando eu estudava, existia a palavra de Deus. Era chamado de... Como tem matemática, a religião. E lá falava de Deus. Hoje as escolas tiraram isso. Cada governo aí que não é submisso às coisas de Deus, que é endemoniado, eles atacam isso aí. Tanta coisa no país nosso para ser combatido, o tráfico, né? Os homicídios, tanta coisa para eles criar lei, para botar bandido na cadeia. Bandido não fica na cadeia hoje mais. Não fica, pode reparar, não fica. Político principalmente não fica na cadeia. Vocês vão ver aquele do Rio de Janeiro. Era o ensino religioso, a Samira está aí por fora. Era como tinha matemática, como tinha ciências, português, estudos sociais. Lembra disso? Você lembra disso? Não existe mais o ensino religioso. O professor não falava de igrejas, placas de igreja. Você tem que ser católico, você tem que ser protestante. Não. Era contado a história dos grandes homens de Deus. Se falava de João, se falava de Pedro. E tinha prova. Entendeu? Não
Não, hoje eles tomam partido. Olha, bichinho, você viu, bichinho de Jacó? Principalmente as crianças que pertencem à geração de Jacó. Oh, glória a Deus. Que serve ao Senhor. Você pode ser menina, viu? Fala isso para uma criança que é um homem. Você pode ser o que você quiser, viu? Negativo. Olha o que os teus filhos estão vendo na internet, irmãos. Não deixe, perca. Tem hora que você chega, eu sei que o dia foi uma loucura, mas senta com os teus filhos, para que eles não cresçam depois, prepotente, arrogante, e que amanhã você possa parar com a cabeça branca, como está eu já aqui, e dizer, poxa, quanto eu perdi dos meus filhos. Como eu queria ter feito diferente. De vez em quando eu falo isso para Carlos, como eu queria ter sido diferente. Meu Deus. Por que fiz tantas coisas ruins no mundo? Porque para ter a base que eu tenho hoje, glória a Deus. Eu aprendi, eu descobri muito tarde, mas descobri. Deus ainda me deu tempo para sair da vida da desobediência. Tem coisas que eu sou falho? Tem. Quem que não tem falha aí, atire a primeira pedra. Todos nós temos falha. Mas, portanto, a Bíblia diz, se tu pecares, lembra que tu tens um advogado. Recorra aos pés dele. E ele vai advogar por você. Não fica aí com o pecado encoberto aí há 200 anos. E achando que isso um dia... Não é que eu ajudo no dízimo, eu sou bonzinho. Deus não quer ninguém bonzinho, não. Deus quer pessoas na posição. Deus não quer ninguém bonzinho, não. Deus quer pessoas renovadas. Deus quer pessoas com o coração aquebrantado. Essa é a grande diferença de ser bonzinho, viu? Deus quer pessoas que reconhecem que quando erra, reconhece esse erro e vai aos pés dele consertar e não fica amontoando esse monte de coisa. Eu sempre brinco aqui que o que vai levar muito crente para o inferno não vai ser pecado grandão, não. É os pequenininhos, os ocultos que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Não seja filho dessa maneira. Hoje nós estamos falando do filho de dois modos, o físico e o espiritual. Não se comporte dessa maneira, vai lá e confessa, deixa, alcança a misericórdia, assim diz a Bíblia. E você vai ver que a tua vida vai sair aquele peso. Ó, eu tenho igreja que quando eu vou, tem certas pessoas que não vai, nem com bolachinha, não vai mesmo. Com medo de Deus me usar para revelar alguma coisa. E quando Deus fala, eu falo mesmo. Pode ser para trás, pode ser para frente. É por isso que muitos não gostam de mim. Eu estou nem vermelho. Eu continuo amando eles. Porque é por amar eles é que eu me submeto. Não, Deus me coloca nessa situação. Ainda a voz que clama no meio do deserto. O deserto é o quê? Falta de santidade entre nós. Falta de amor ao teu próximo. Falta de coisas que você já sabe que tem que ter, mas nunca quis entrar debaixo desse jugo. Porque o Senhor diz que o jugo dele é leve, é suave. E quando a gente chega com o pecado é um fardo. Mas o Senhor não. Ele diz que o jugo dele é leve, é suave. Por que que você e eu não entendemos isso? Não deixa as coisas ir amontoando. Você é filho de Deus e tudo ele está vendo. Vai amontoando uma coisa em cima da outra. E quando você vê, a vida passa e você se esquece daquilo. Tem gente que se acostuma a pecar. O diabo coloca uma seta dentro da cabeça dele que diz, não tem problema não, pastor Zé Carlos. Isso é ignorância de pastor. Não tem problema não, já vi. Já vi crente falar isso para mim, não tem problema não. Isso é lei do homem. Não, é lei de Deus.
Quando Deus diz, não é bom que você venha beber, não é para você beber mesmo, não é bom. Para com esse negócio que você tá indo no mercado tomando cerveja sem álcool. Vai lá, irmão. E compra logo o raio da cerveja com álcool, compra um litro de pitu, toma ele logo. Para com esse negócio de ficar em cima do muro. Aí fica em cima do muro. Não, essa aqui ela não tem álcool, não. Conversa, rapaz, que filho rebelde que você e eu somos. Vai lá, já toma logo, bebe logo. A Bíblia diz que quem está sujo, se suje mais. E quem está limpo, procure se limpar cada dia mais. Olha, mesmo para aquele que se acha limpo, Deus cobra que você se limpe mais e mais e mais. Procure ser santo como eu sou santo, a Bíblia diz. Procure, quer dizer, nós não somos santos 100%, não tem como, porque existe esse questionamento de Deus, essa oportunidade de você alcançar um nível de santidade que a igreja não precisa ver. Tu não precisa chegar lá e dizer, passei a semana inteira jejuando, que isso aí é loucura tua. E loucura minha. A palavra não é só para você, é para mim também. Então veja bem, em Jeremias 35, 18, falta só dois, hoje eu vou terminar mais cedo um pouco. Eu estou com muita dor nas costas, o frio, né? Eu tomei algumas hacker, e hacker, para quem sabe, é aquela anestesia geral no meio das tuas costas. Quando esfria, irmãos, misericórdia, isso queima e enche a paciência da gente. Muda o meu comportamento. É uma doraiada terrível. Mas assim, não é aquela dor de você gritar, sabe aquela dorzinha o dia inteirinho enchendo. E aí você fica ali lembrando que eu era para estar livre disso, se eu tivesse obedecido à voz do Senhor. Se eu tivesse obedecido aos meus pais. Se eu tivesse entrado pelas portas, não era todo baleado como eu sou hoje. Plantar não é obrigado, mas colher é. Essa é a natureza. É toma lá, dá cá. Você plantei com ferro, com ferro será o quê? Ferido. Eu ainda levei sorte que eu fui só ferido. E muitos amigos meus que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, né? Vamos ver agora, como no Velho Testamento, que tem gente que diz no Velho Testamento todo mundo podia beber, irmão. Por que eu não posso tomar uma? Filho rebelde, bode, velho. Espírito de burro, que não entra pela presença de Deus de jeito nenhum. Né? Não entra, não quer entrar, o bichinho é teimoso. Pois eu vou dizer para vocês que no Velho Testamento havia famílias que não podiam passar perto de bebida. Mas de jeito nenhum. Jeremias 35, versículo 8 diz assim: obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebe vinho nossas esposas e filhos e filhas. Agora o que me chama a atenção, pastor Zé Carlos, vem cá, me diz aí, que conversa é essa aí? Eu nunca tinha visto isso, não. Eu pensava que podia. Não, tem coisa que você pode e eu não posso. Tem coisa que você não pode e eu posso. Entende? E tem pessoas que têm que entender isso, que está no meio do povo de Deus, que tem coisa que você não pode de jeito nenhum. Mas o outro faz. Você não é Maria, vai com as outras. Você é filho que vai guiado por uma mão potente, poderosa, que quer te livrar de muita coisa ruim. Veja bem o que diz Jeremias 35:8 e presta atenção. Obedecemos a nosso pai Jonadab, né? Filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebe vinho nossas esposas, filhos e filhas. Quer dizer que era hereditário esta lei para aquela família.
Mas tem crente que não, basta ele dar uma viajadazinha, não é assim, que ninguém tá vendo, vamos tomar uma e tome. Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. Nada nós podemos esconder de Deus. Então ontem nós estávamos falando aqui sobre esse negócio de bebida. E a gente nota que tem pessoas que entram e querem confrontar, quer vir de encontro, me trazendo exemplo que lá pode, lá, aqui não. O povo de Deus é um povo seleto, exclusivo. E o povo de Deus não se compara com o povo do mundo. Não há comparação, porque a Bíblia diz que tu sois luz no meio da escuridão. É sal que tempera, não é salacípico que não perdeu, não salga mais nada. Salacípico não presta para nada, mas é sal, tá lá no meio. Não é assim, tá lá no meio da igreja, é crente, tá lá, mas não vai conhecer o reino do céu por questão de ser filho desobediente, que não entra pelas portas nem com bolachinha molhada no leite. Não adianta conselho, não adianta nada. Tem gente assim, tem pastores assim. Cuidado com quem está te orientando. Olha dentro do olho, da birosca do olho dele, assim, mede. Senhor, me dá visão. Qual que é desse pastor? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Desse tipo de gente. Mas lá no meu ministério é gay, armão, e sai do mesmo jeito. Mas é lá o lugar teu? Não, é porque eu escolhi, pastor. Eu queria uma igreja assim. Mas Deus te mandou para onde? Mandou eu para uma Belém, mandou eu para uma igreja pentecostal, uma igreja de usos e costume. Mas eu não me adaptei, não. Não me adaptei, não. Se Deus te chamou lá, por que agora eu vou escolher a maneira? Se Deus te chamou para aquela tribo, fique lá, viu? Fique lá, porque tribo de levita é só levita, tribo de Levi é só turma de Levi, entendeu? Tribo de Rubens é só de Rubens, entendeu? Eles não se misturam, não. Cada tribo no seu devido lugar. E cada tribo é diferente da outra, desde os costumes. São filhos de um só, Jacó. Não é assim? Jacó é o protelador, o criador de todas essas tribos. Saiu dele essas tribos. Cada tribo, desde a de Benjamim, né? Quem que é o pai delas? Depois de Deus? Jacó. É tanto que ele diz para o filho desobediente dele: veja como não escapa. Lá no livro de Gênesis nós vamos encontrar. Você sabe o que Rubens fez? Rubens era o filho mais velho de Jacó. Sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele tocou na esposa do pai, ele se deitou com ela. Como a mulher naquele tempo não tinha voz ativa, ficou caladinha, porque ele era o primogênito. A palavra dele, a palavra de uma mulher não valia muito. Era a palavra dele contra a palavra dela. Mas Deus revelou a Jacó. E passou-se os anos. É por isso que eu digo: não deixa pecado incubado, viu? Porque uma hora, no dia de você receber a tua bênção, eu receber a minha bênção, nós podemos ter uma surpresa bem grande. Podemos até ir para o céu, mas a coroa tu não tem. Guarda o que tens para que tu não perca a tua coroa. Lembra, está escrito lá em Apocalipse: guarda o que tu tens para que ninguém te roube a tua coroa. E quando a Bíblia fala isso, são pecados, coisas que Deus talvez tenha uma coroa linda para colocar na minha e na tua cabeça, mas tem esse requisito. Se você ali é servo, você parece que é obediente, mas você tem os seus segredos. E Deus sabe de todos eles. E Rubens, ele toma a mulher do próprio pai. Ele teve 4 esposas, né? 4 esposas Jacó tinha. Entendeu? Portanto, eu não sei se é Isabel, que é a mãe de José e de Benjamim. Entendeu?
Ela só deu luz a 2 filhos, que é José e Benjamim. Foi a mesma mãe, né? Não me lembro bem como que é o nome dela. Mas a mãe de José era mãe também de Benjamim. Entende? Ele teve 4 esposas. Não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho dificuldade para guardar as coisas na cabeça aqui. Eu tenho que estudar aquilo, aí jogo para cá e aí a gente, né, fala com mais segurança. Para mim não tá falando besteira aqui. Falando coisa eu acho, né? Eu acho não pode. Tem que estar ali na Bíblia para mim provar para você. E não é a linha de pensamento hoje aqui e nem é o que Deus quer nos orientar hoje, né? Então assim, ele fica com a... Mas o preço chegou. Lê lá, eu não sei se é Gênesis 36 para frente ali, você vai ver Deus abençoando a vida, ou Jacó abençoando os seus filhos. Assim foi com Isaac. Mas Jacó enganou seu próprio pai. Ele pagou um preço muito alto. Mas, e mais uma vez, veja como a coisa é hereditária. E mais uma vez, entre os filhos dele, o que era para ser abençoado aconteceu mais uma vez. Não foi abençoado. Ele começou a abençoar do meio para o final e depois ia perto de Rubens. E Rubens lá esperando a benção dele. E deixou Benjamim, o caçula. E quando chegou a vez de Rubens, ele disse: Rubens, tenho eu uma surpresa para te dar. O quê? Tu era para ser o líder de todas essas tribos. Mas ao contrário disso, tu servirá a menor tribo, que é a tribo de Benjamim. E a que menos tinha poder. O filho primogênito, alguém tomou a benção dele, no caso o segundo irmão. Então não deixa ninguém tomar a tua bênção. Ele diz: tu vai servir a Benjamim, viu, Rubens? Porque tu deitaste com a minha mulher. Tu se deitaste, contaminou o meu casamento. Você escarneceu da minha esposa, Raquel, pastor, isso mesmo. José era de Raquel. Raquel era mãe também de Benjamim. Entende? Então, por ele ter 4 esposas, e ali se sai as tribos. E até nos dias atuais, outro dia eu estava falando disso aqui, a tribo de Benjamim é que comanda a tribo de Rubens. E aí, se a tribo de Rubens não entrar... Existem essas tribos hoje, elas são país. A maioria delas são país. Umas tribos continuou de bem com Deus, outras afastaram, outras confundiram tudo, né? O próprio Israel confundiu tudo. E Jesus veio e eles esperavam que ele fosse filho que não tem visão. E quando a gente perde a visão, nós não conseguimos ver a Deus. Amém? Ora, o penúltimo versículo, Jeremias 35, 18. Por que Jeremias fala muito disso, né? E ele não alisa não, viu? Mas nessas partes aqui ele é muito carinhoso. Presta bem atenção o que quer dizer. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas, nos seguintes termos: eis que assim declara o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por obedecer-te ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou. A gente vê ali em cima do 35 e 8, que a gente vê a família de Jonadab. Entende? A gente tem esse encontro com essa família nesse versículo. E embaixo, Jeremias agora faz o que Deus manda fazer com todos aqueles que obedecem o Senhor em todos os requisitos. Jeremias Jeremias entregou uma palavra de bênção para aquela família, né?
a toda a família dos recabitas, no seguinte termo: eis que assim declara o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, por obedeceste ao mandamento de vosso pai Jonadab, olha Jonadab de novo aí, né? Cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou. E por isso que Jeremias, homem de Deus, abençoa toda aquela família. Porque eles nunca se esqueceram, aleluia, dos ensinamentos, né? De Jonadab. Mas como assim, pastor? É só você ler Jeremias 38 que você vai conhecer quem que é Jonadab. Desobedecendo ao nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Quer dizer, eles já vinham obedecendo as ordens dele, estando em vida ou não. Entendeu? Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tão pouco bebe vinho nossas esposas, filhos e filhas. Quer dizer, era de geração em geração. Quer ter uma casa abençoada? Começa mostrando para os seus filhos que o exemplo é você. Quer ter uma casa abençoada? Começa mostrando para os seus filhos que você sabe renunciar. Viu? Quer ter uma casa abençoada? Peça para Deus te orientar cada dia mais naquilo que você não sabe, ou que eu não sei, né? Colossenses 3:20, para a gente terminar. Está escrito assim: filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. E assim a gente termina hoje, para não se tornar muito cansativo. Tá meio difícil de eu ficar sentado aqui hoje, tá esquisito, né? Queimando nas costas. Então, isso aqui tudo é fruto do que eu plantei, viu? Por não obedecer às coisas de Deus. Então, eu acredito que vocês entenderam hoje. Não o que eu quis dizer, mas o que Deus quis dizer. Seja exemplo para seus filhos. E se você entregou um filho teu na mão do Senhor, deixa Deus trabalhar. Não faça como a mãe de Jacó, viu? Não ajude ele, não. Não ajude ele, não. Não faça divisão de filhos. Eu não sou muito chegado do filho tal. Eu não sou muito chegado do filho seguinte. Você é mãe, você é pai. Ama todos igualmente, como o Senhor ama nós. Mas aquele lá já me magoou demais. Peraí. Quem é você? Você está carregando mágoa de filho. Aquele lá eu não perdoo, não. Você está servindo a Deus assim? A Bíblia diz que tudo você deve lançar no mar do esquecimento. Esqueça isso. Perdoa o teu filho. Seja a dor que ele tenha feito. Você é provedor de uma vida. Presta bem atenção. Não amaldiçoe o vosso filho mais do que ele já está. E tem mãe que amaldiçoa, tem pai que amaldiçoa filho, assim, de graça. Esse aqui vai ser igual o tio dele. Vocês já ouviram isso? Vai ser igualzinho. A mesma coisa que Deus está vendo. Tio dele não valia nada. É assim. Ou vai ser igual o pai dele. O pai dele não valia nada. E é crente, está dentro da igreja usando essa boca. Em vez de sair dessa boca coisas prósperas para os filhos, está saindo maldição para os filhos. A mãe, às vezes, declarando isso para o próprio filho: você é igual ao teu pai, não valia nada. Mas se você, pai e mãe, determinar, não tem esse negócio de igual ao meu tio que era perverso, não. Eu era criatura, agora eu sou filho de Deus. Eu sirvo a um Deus onipotente, onisciente. O que passou para trás de mim aí, está para trás. É nova, tudo novo na minha vida. E o que está sobre a minha responsabilidade também acabou tudo que é tipo de maldição. Não existe esse negócio. Quem está em Cristo, não existe maldição hereditária. Jesus quebra isso. Mas a palavra diz também que se você não souber ensinar, a maldição vai de geração, da primeira até a quarta geração, se você não souber orientar a família tua. Mas se você era ignorante, não conhecia Deus lá atrás,
e aceitou Jesus, não é porque a sua família, a minha família, era tudo de bandido que eu tenho medo dos meus filhos nascer bandido também. E virar bandido. Negativo, porque eles desde pequenininho a orientação vai ser diferente. Eles lá no ventre, você já vai dizer para Deus, visita os meus filhos no ventre, papai. Desde o ventre, que eles sejam cheios igual o João Batista. E no ventre, ao encontrar com a Isabel, diz que os bebês entraram na glória. No ventre, eles eram feto ainda. Paciência, hein? Tanto poder de Deus na vida. Isso foi uma promessa que Deus fez para o pai de João Batista. Tu tá velho, mas tu vai ter um filho. Mas como assim? Você não está crendo, não? E ainda tem mais uma promessa. Lá em Lucas, irmãos. É só chegar lá e ler no primeiro capítulo ali. Entendeu? E tu... Mas como assim? Você vai ser pai. E o seu filho vai ser diferente. Como assim? Porque ele desde o ventre já vai vir cheio do Espírito Santo de Deus. Começa a abençoar a tua casa e não comparar ela com o passado lá atrás. Esse menino meu parece demais com um tio que eu tinha. Nossa, aquele tio meu era problema, aquele tio era não sei o que. Tire essas conversas, não abra o porteiro da casa, da sua casa é você. Não abra esse espaço para Satanás. Amém? Não abra. Proteja a tua família. Se você não dá conta, peça a orientação de Deus. Leve, tira um tempo para falar com eles. Entende? Vem cá, meninos, vamos embora pescar junto. É o Zacarias que era pai de Batista. Eu tava tentando lembrar aqui, Samira, obrigado. É o Zacarias. Zacarias era pai de João Batista. E ele quase que paga um preço por não acreditar nisso. Ele pagou o preço. Lê lá que vocês vão entender o preço que Zacarias pagou por não acreditar. Poxa, eu já estou velho. Aí Deus vai... Peraí, tu está colocando eu Eu sou Deus. Mandei o anjo falar contigo. E você está colocando eu em xeque, então receba. Deus é sim, sim, não e não. O que passar disso não é Ele. Temos que reconhecer que para nós termos uma família abençoada, primeiro nós temos que estar abençoados. Nós temos que conhecer profundamente os desejos de Deus nas nossas vidas. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu não estou bem. Geralmente a gente vai até 9 horas, né? Mas hoje eu não vou, não. Vamos orar pela irmã Josefa. Josefa, né? Pela irmã Josefa. Diadema. Isso aí já é uma coisa nossa aqui, né? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso em glória e milagre, e nos defender daquilo que pode nos matar. Tu é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em Ti nós confiamos, Pai, porque o Senhor é Deus. Deus, abençoe a vida do Diadema, aonde o Diadema estiver. Aonde ele estiver, Pai, não importa aonde ele estiver. Porque ele é um grande Pai aqui na face da terra, e o Senhor é Pai dele. Eu tenho certeza que um dia o Senhor vai convencer ele de que precisa se aproximar mais do Pai. E tudo chegará a um denominador comum, porque tudo é segundo a sua vontade, não a nossa. Abençoa aí cada dia mais os filhos da irmã Josefa, aonde ela estiver, a saúde dela. Sei que ela vai embora agora, mas que o Senhor possa, meu Deus, aonde ela for, para onde ela for, que acompanhe a tua graça e a tua misericórdia. Abençoe a Kelly, abençoe grandemente o Júnior, abençoa a mãe da irmã, da pastora Maria Aparecida, a irmã Joana, aonde ela estiver agora, Pai. Que o Senhor possa abençoá-la ricamente. Abençoa o pastor Gilmar, a missionária Cida Lima, que estão hoje na igreja, com certeza. Abençoe o pastor Cidercino e a pastora Maria Aparecida. Abençoa também, meu Deus, ao José Damascena, que está aí até agora, meu Pai, ouvindo a tua preciosa palavra.
com sede de aprender aquilo que vem do reino e não do que eu quero aplicar na vida de ninguém aqui. Que o Senhor cresça, Pai, cresça todos os dias da vida do irmão José Damasceno. Mesmo que a internet ruim, ele está aí dizendo, eu creio, é desse jeito, eu tenho que, é dessa maneira mesmo, glória a Deus. É assim que o Senhor cresce cada dia mais dentro de nós, nós abrindo espaço para a tua preciosa palavra. Deus, aqui também tem a vida da irmã Maria Magalhães, que pede oração pelos seus filhos, Gustavo, Renata, Luana, Viviane, Maico e seu esposo Daniel, e meus irmãos e toda a sua família. Abençoe, derrame graça e bênção, Pai, sobre todos nós. Abençoe a vida e a saúde do irmão Valdivino, né? Pastor Valdivino, onde ele estiver, a esposa. Visite aqueles 2 corpos, papai, que eu sei que o Senhor é médico dos médicos e não há médico com a sua excelência. Visite a saúde de minha mãe, porque ela também não anda bem. A visita, papai, também a vida do irmão Israel, que acabou de chegar aí. Glória seja dada o teu nome, né? Visite, dê a ele cada dia mais expectativa e força para permanecer na tua presença. Quantas vezes eu vi o Senhor usando a vida desse homem. Por que eu não vou ver de novo? Porque eu sei, papai, que o Senhor tem ainda um anzol enganchado no queixo dele. E o brilhosinho vai brilhar de novo na tua presença, eu sei. Não importa quantas vezes venha cair. O importante é nós reconhecer que a nossa força vem do Senhor para ficarmos de pé. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. A paz do Senhor. E abençoar ricamente. Desde que quando nós venhamos a dar e ter interesse pelas coisas de Deus. Eu não estou aqui atrás de 1 milhão de gente aí não, tá? Pode ficar sossegado. Eu prego para um só, para 2, às vezes para ninguém aí, não tem problema, tá? Que Deus vos abençoe, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo venha estar conosco por toda a nossa vida. Amém? Tenha uma noite abençoada. Me perdoe pela pressa que eu estou hoje, porque eu não estou legal. Estou aqui, mas está queimando demais as costas, né? Mas isso aqui fui eu que plantei para ser filho desobediente, viu? Vai orar por isso não, que isso aqui foi eu que plantei. Plantar não é obrigado, colher tá? Lembra sempre disso. O porteiro da sua casa é você. Derrame bênçãos sobre as tuas vidas. E assim nós agradecemos a Deus por mais um trabalho aqui, sendo concebido pelo Senhor para a orientação de cada um de nós. Fique com Deus. Eu tenho um canal chamado José Carlos Salutar, tá? Vai lá, se inscreve lá, viu? Mas lá eu não faço nada, tudo que eu faço aqui eu mando para lá. Fique com Deus, viu? E até amanhã. Amanhã não tem nada, né? Amanhã é sexta, né? Amanhã nós vamos ter trabalho aqui. Eu tinha feito até sexta. Como hoje eu não fui pra rua porque tá frio e eu não tô bem. E não fiz o trabalho. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E assim nós fechamos esse quadro. Amanhã é um outro assunto, né? Em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã.